Se você achou confusa a relação entre Sukuna, Kenjaku e Itadori, não foi por falta de atenção no anime não. É porque o Jujutsu Kaisen explica isso de um jeito muito quebrado, mas você vai sair desse vídeo sabendo exatamente por que o Sukuna existe, o que torna Itadori tão único, e por que o Kenjaku é muito mais perturbador do que parece. Então vamos voltar pro começo de tudo. O responsável por tudo em Jujutsu Kaisen é o Kenjaku. Ele é um feiticeiro humano, então não é uma maldição, que consegue passar o cérebro dele de corpo em corpo e assim ele tá vivo há pelo menos 1000 anos. A história nunca confirma a idade exata dele, mas isso é assunto para outro vídeo. Então vamos ficar na marca dos 1000 anos mesmo. O Kenjaku sempre foi fissurado com a ideia de evoluir a humanidade com energia amaldiçoada, e ele criou um plano para fazer isso, que é a migração à extinção ou o jogo do abate. Eu fiz até um vídeo explicando isso direitinho, mas basicamente, para ele cumprir esse plano, ele precisa de muitos feiticeiros fortes e muita energia amaldiçoada. E ao longo dos 1000 anos, foi isso que o Kenjaku fez. Ele recrutou vários feiticeiros fortes ao longo das eras para participar desse ritual. Ele fez isso convencendo eles a fazerem um pacto com ele para virarem objetos amaldiçoados, para daí reencarnarem em corpos que o Kenjaku preparou no futuro, que é o que aconteceu no anime, inclusive. E mesmo que a migração e extinção não tivesse 100% planejada há 1000 anos, o Kenjaku já sabia que ele precisaria de gente forte pro plano dele. Então ele foi recrutando essa galera porque ele sabia que eles iam ser úteis de um jeito ou de outro. O Kenjaku também fazia vários experimentos e ao longo da história ele tentou fundir humanos com maldições para criar um humano evoluído com energia amaldiçoada. Então anota isso porque é importante. E outra coisa, não é qualquer um que consegue transformar pessoas em objetos amaldiçoados. O Kenjaku é o único que sabia fazer isso. Então, na jornada dele de encontrar gente muito forte, ele acabou esbarrando com um peixe muito grande. Na era Heian, há mais ou menos 1000 anos, surgiu o Ryomen Sukuna. Inclusive, ele também era um feiticeiro humano, não uma maldição. Naquele tempo já tinha muito feiticeiro forte, mas o Sukuna era diferente. Ele era o auge do que um humano poderia se tornar com o Jujutsu. Tanto que a obra chama ele de o feiticeiro mais forte da história. E não é à toa, ele literalmente é uma anomalia, uma mutação mesmo. Sabe por quê? Porque originalmente o Sukuna tinha um irmão gêmeo. A mãe dele provavelmente era de uma família pobre ou talvez nem tinha família. E de qualquer jeito, ela passou fome e ficou desnutrida enquanto estava grávida desses dois. Então, para sobreviver, o Sukuna, ainda no útero, devorou o próprio irmão. Esse canibalismo foi o que impediu ele de perder a vida e deixou ele nascer, mas também foi o que trouxe o fardo do Rei das Maldições. O Sukuna também absorveu partes do próprio irmão, então ele nasceu com 4 braços, 4 olhos e 2 bocas. E sobre o gêmeo dele, guarda essa informação porque isso vai ecoar no futuro. Enfim, depois de nascer, o Sukuna foi rejeitado e amaldiçoado por todo mundo. As pessoas daquela época achavam que ele era algum demônio por causa das anomalias, mas também por causa da força dele. E isso guardou nele um rancor muito grande e distorceu totalmente a moral dele. Porque afinal, não tinha ninguém que ele amava, ninguém que ele queria proteger, o mundo só rejeitou o Sukuna. Então, o Rei das Maldições começou a viver somente pelo próprio prazer e desprazer, sem ter uma bússola moral. Ele vagava pelo Japão dizimando feiticeiros e clãs inteiros. Tem uma lista gigantesca de nomes que ele apagou da história. O cara lutava com todo mundo por prazer e vencia. E só pra você entender o quão letal o Sukuna era, ele tinha as técnicas de corte que varriam aldeias inteiras, o Fuga que literalmente cozinha e evapora quem estiver perto, e uma expansão de domínio que te corta tantas vezes que em alguns segundos só sobram fiapos de carne do que você costumava ser. Ele era absoluto na era de ouro do Jujutsu. Ele conseguiu escrever o próprio nome na história com sangue. Muito sangue, inclusive. Mas o Sukuna tinha um problema. O objetivo de vida dele não era salvar a gente nem proteger ninguém. Ele só queria se divertir. Essa diversão ele conseguia lutando e dizimando clãs e devorando pessoas, basicamente. Mas chegou uma hora em que isso ficou chato pra ele. Porque já não tinha ninguém naquela época que conseguia enfrentar ele. E não era empolgante cortar a gente fraca. Então, há 1000 anos, já não tinha mais nada que fazia o coração do Sukuna bater mais forte, sabe? Ele perdeu a alegria de viver porque o mundo ficou sem graça. Tudo que restava pra ele era só esperar o próprio fim daqui a algumas décadas. Apodrecer lentamente, sem nunca mais ter uma luta decente na vida. Isso pra ele era o inferno, porque o Sukuna também não queria perecer. Então apareceu um sujeito com a solução pra esse problema. O Kenjaku tinha acompanhado os feitos do Sukuna, então ele fez a proposta. Ou você passa o resto dos anos nessa era que você já conquistou e deixa o tempo dar cabo de você, ou eu te dou o segredo da imortalidade e te faço viajar para um futuro distante, cheio de gente forte e com um mundo novo para conquistar. Dá pra entender por que o Sukuna aceitou, porque afinal o Kenjaku estava oferecendo um reset pra vida dele. Ele ia continuar vivo e acordar no futuro para enfrentar os mais fortes que vieram depois dele. Era um mundo muito mais interessante do que era Heian, pronto para ser massacrado e conquistado do zero. Então, o Sukuna aceitou o pacto. Mas com ele, o pacto foi um pouco diferente dos outros feiticeiros antigos. Nenhum deles sabia como virar um objeto amaldiçoado, e eles continuaram sem saber depois de reencarnar na migração e extinção.
mas o Sukuna atualmente sabe. Então o que rolou? Provavelmente foi que o Kenjaku ensinou ele a se transformar num objeto por conta própria. E isso faz sentido, porque se o Sukuna tivesse sido só transformado em um objeto, ele ficaria dependente do Kenjaku se quisesse fazer isso de novo. E se o Sukuna conseguisse dominar a Era Moderna também, ele ia querer repetir a dose. Então era melhor ele mesmo saber como fazer. Então o que rolou foi basicamente: a gente faz um pacto em que você me ensina a virar objeto amaldiçoado, e eu aceito ficar quieto até o seu plano acontecer. E quando eu puder voltar, eu fico te devendo uma. Então o Sukuna se repartiu em 20 dedos e viajou adormecido pelo tempo. Inclusive, além dele próprio, tem duas servas que aceitaram virar objetos com Kenjaku para poder acompanhar o Sukuna, que são a Uraume e a Yorozu. Mas, voltando pros dedos, a comunidade tem muitas dúvidas sobre eles, porque no começo do anime, o Gojo explica que o Itadori é o único que consegue ser receptáculo do Sukuna, que ele é 1 em 1 milhão, mas isso tá incompleto, porque os dedos do Sukuna são indestrutíveis e estão carregados de energia amaldiçoada. Então qualquer pessoa normal, ou feiticeiro fraco que comesse, ia ser envenenado. Mas se o feiticeiro for forte o bastante para os dedos não serem venenosos, o Sukuna consegue tomar o corpo. Então, por exemplo, se a Miwa comesse os dedos, ela virava saudade. Mas se o Megumi por acaso comesse, aí o Sukuna ia se manifestar. O que o Itadori tem de raro não é que ele sobrevive aos dedos, é que ele foi feito pra eles e foi feito com eles, inclusive. Qualquer outra pessoa perde o controle e o Sukuna toma o corpo, mas o Itadori consegue controlar ele. E só acontece de o Sukuna assumir se forem muitos dedos de uma vez que o Itadori comer. Mas aí que tá, por que é só o Itadori que consegue fazer isso? Deixa seu like, se inscreve e vamos lá responder isso. É aqui que o Kenjaku volta. Se ele quisesse só fazer um receptáculo pro Sukuna, era só ele fazer igual fez com os outros feiticeiros antigos. Achar alguém com potencial alto pro Jujutsu e marcar ele com a transfiguração inerte, lá no final da segunda temporada. Mas o Kenjaku queria ir além. Lembra que o Kenjaku queria muito criar um humano superior com energia amaldiçoada? Durante esses 1000 anos, ele fez muitos experimentos, inclusive foi assim que ele criou as Pinturas da Morte. E de repente, na Era Moderna, aconteceu uma coisa inusitada. Lembra daquele irmão gêmeo que o Sukuna devorou? Então, a alma dele simplesmente reencarnou. Em Jujutsu Kaisen, os parentes são muito interligados. E é por isso, por exemplo, que tem técnicas que dá pra herdar dos antepassados. Tipo 6 olhos ilimitado do clã Gojo, as 10 sombras e a projeção do clã Zenin, e a manipulação de sangue do clã Kamo. Os gêmeos também têm uma relação muito forte. Inclusive eu falo mais disso nesse vídeo da Maki que tá no card aí em cima. Dá uma olhada depois. Enfim, o Jujutsu considera os gêmeos como sendo a mesma pessoa. Então eles normalmente dividem a energia amaldiçoada e as técnicas. Então esse irmão gêmeo do Sukuna tem toda a predisposição pra ser tão forte quanto ele. E o nome dele é o Asuki Itadori, o avô do Yuji. E primeiro, tem muitos lugares que dizem que a reencarnação dele na verdade é o Jin Itadori, mas o que tem de oficial diz que é o Asuka mesmo. O Gege fala isso nos extras do volume 29 do mangá, então se quiser dar uma olhada, isso tá explicado com mais detalhes. Mas aí que tá, o avô do Itadori era uma pessoa normal. Ele não era feiticeiro, não era conhecido e nem nada. Mas isso tem motivo. É porque mesmo você sendo de um clã forte e tendo predisposição pro Jujutsu, se o seu cérebro não tiver a estrutura certa, você não consegue nem controlar a energia amaldiçoada e nem despertar sua técnica. E foi isso que rolou com Asuki, que mesmo tendo a genética do Sukuna, era uma pessoa comum, fraca. E por isso ele viveu uma vida normal sem saber nada do mundo do Jujutsu. O Asuki também teve um filho chamado Jin Itadori, que também era um cara normal. Isso indica que mesmo eles tendo a alma descendendo do Sukuna, a genética deles não formava feiticeiros mesmo. Daí o tempo passou e o Jin casou com uma mulher chamada Kaori, outra pessoa normal também. Normal entre aspas porque ela tinha predisposição para usar a técnica da antigravidade, mas não tinha um cérebro compatível igual o Jin também. Eles dois queriam ter filhos, mas a Kaori era estéril. Mas eles eram felizes juntos, a vida deles era pacífica. Até que um dia, a Kaori faleceu. Não se sabe porquê, mas acabou acontecendo. E o Jin ficou despedaçado. E não é pra menos, porque ele perdeu o amor da vida dele. A vida ficou cinza, e provavelmente o Jin caiu numa depressão profunda por essa perda. Mas do nada, um dia a Kaori simplesmente voltou. Ela apareceu do nada e com uma marca estranha na testa. Estranho demais, com certeza, mas do ponto de vista do Jin, isso era uma bênção. A mulher da vida dele voltou pra ele. Então ele deve ter só ignorado essa estranheza pra conseguir viver em paz com ela. E ainda por cima, depois de um tempo, a Kaori conseguiu engravidar. Isso pro Jin era um milagre duplo. A sua companheira volta à vida e vocês finalmente podem ter um filho. Mas sim, isso é bizarro. E o único que estava realmente consciente ali era o Asuki. Porque ele estava no funeral. Ele viu o Jin enterrar ela. Ele teve que ver o próprio filho mergulhado no desgosto por essa perda. Nenhum pai quer passar por isso, óbvio, mas tinha alguma coisa errada com a volta dela. Assim, visualmente, tava tudo certo. O rosto, os detalhes, o cabelo, a altura e até a voz. Era tudo da Kaori, ela tava ali. Mas era diferente. Os microgestos, as expressões, a postura, até o jeito de falar. Tava estranho. O sotaque não parecia o mesmo, o sorriso estava menos natural, e o olhar dela agora
Dava medo. O Vale da Estranheza estava batendo muito forte. E essa é a pior parte da técnica do Kenjaku, porque ele pode até pegar o corpo, a técnica e as memórias de quem ele se aposta, mas não dá pra virar a pessoa 100%. Por exemplo, se você vê no passado do Gojo, o Geto tinha um jeito específico de chamar ele, aquele... Satoru, em Shibuya, quando o Kenjaku chamou o Gojo pra selar ele usou a mesma frase, mas o tom exato ele não conseguiu imitar. Foi por isso que o Gojo estranhou, inclusive. E aqui tava rolando a mesma coisa. O Asuki não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas estava claro pra ele que aquela não era a Kaori. E como o Jin estava anestesiado pra não perder a paz com ela, não dava nem pra convencer ele. Então pensa como deve ter sido ver eles no almoço de domingo, por exemplo. Ver o Jin sendo feliz, morando com aquela coisa que estava vestindo a carne e a pele da Kaori, como se fosse normal. Tinha uma criatura enganando seu filho e você não podia fazer nada. Ele teve um filho com aquela aberração e ela seguiu na família sem nenhum questionamento. E pelo resto dos seus anos, aquela marca não saiu da testa da Kaori. E também nunca saiu da sua cabeça. E ainda por cima, nos seus últimos dias, você até tenta contar isso pro seu neto, mas ele ignora. Foi exatamente isso que aconteceu no primeiro episódio. Então você parte sozinho com um gosto amargo na boca, sem nem ter conseguido alertar o seu neto amado de que não dá pra confiar em quem tem aquela marca na testa. Deve ter sido bem frustrante. Mas para você entender como o Itadori foi criado e onde ele entra na história, vamos pro ponto de vista da Kaori. Quando o Kenjaku roubou o corpo da Kaori, ele modificou para conseguir gerar um filho. E quando a gravidez do Yuji começou, ele já sabia muito bem como manipular um feto, já que ele aprendeu isso criando o Chozo e os irmãos dele. E o Kenjaku usou a mesma estrutura para manipular o DNA do bebê, talvez com a manipulação de sangue. Primeiro, garantindo que o cérebro do Itadori fosse compatível com o Jujutsu. Segundo, alimentando ele com energia amaldiçoada, igual foi com os fetos amaldiçoados. E terceiro, selando um dedo do Sukuna na criança. Inclusive, isso passa muito despercebido também. E é a explicação do porquê o Itadori consegue comer os dedos do Sukuna e os fetos amaldiçoados para despertar o potencial das técnicas desses dois. Porque desde o nascimento, a essência dele estava ligada aos dedos do Sukuna e à manipulação de sangue. E depois de 9 meses, nasceu uma criança com todo o potencial do Sukuna e um pouco mais. Porque ele era o receptáculo perfeito pro Rei das Maldições, a única pessoa que conseguiria dominar ele. Então, quando o Itadori come os dedos, o Sukuna pode até tomar o controle, mas ele sempre retorna e as técnicas do Sukuna ficam gravadas nele também. E além disso, tem a mesma estrutura de uma pintura da morte. Então, além de ele conseguir despertar a manipulação de sangue devorando os irmãos, ele ainda vai ter a mesma longevidade do Chozo. Ele foi o experimento do Kenjaku que mais deu certo. E é por isso que lá no final da segunda temporada, ele diz que espera muito do Itadori, porque ele tem mais potencial do que qualquer um ali pra ser o mais forte. Então, resumindo, o Sukuna aprendeu a virar um objeto amaldiçoado graças a um pacto com o Kenjaku, o irmão gêmeo que ele devorou no útero reencarnou, o Kenjaku roubou o corpo da nora dele para criar um neto que herdasse as técnicas do Sukuna e que fosse o receptáculo dele, além de ser um humano superior com potencial infinito. E esse é o Itadori. E desse ponto de vista, parece épico. Mas agora você já sabe que pro Itadori ser o que ele é, muito sofrimento teve que acontecer. O caminho dele é pintado com sangue, mentiras, manipulações. E no fim das contas, ele foi criado com um objetivo macabro e por uma mente completamente doentia. E se esse vídeo te fez entender 100% como esses três estão relacionados, já deixa o seu like e se inscreve para continuar recebendo os conteúdos. E deixa também um comentário aí embaixo dizendo o que você quer ver nos próximos vídeos, porque isso ajuda muito o canal. E se você quiser ajudar ainda mais o Lote Abissal, considere se tornar um membro e vem trocar uma ideia comigo e com o pessoal lá no Discord. Foi um prazer falar com você e pode chegar a hora que você quiser, porque o Lote Abissal é um espaço feito especialmente para você. Então tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu!